Cheguei! Cheguei! E aí, como é que você está? Tá bem, Inês? Muito bem, tá tranquilão, final de ano chegando, todos nós, né, tentando entender como é que esse final de ano vai repercutir no nosso ano que entra. Lembrando que isso aqui é um calendário, por ser um calendário não necessário, criado pelo homem, não necessariamente ele vai ter alguma repercussão real, alguma mudança real se a gente não mudar. Então, essa criação humana do calendário, ele pode ter muita positividade, desde que a gente se coloque em movimento dentro dessa repercussão. Então, eu sugiro a você que a partir de agora esteja atento. Estamos aqui começando o nosso Clube do Livro número 24. Olha só, gente. Dentro do Clube do Livro, o que a gente estuda? A gente faz uma leitura estratégica dos livros que são mais aclamados socialmente, daqueles livros que têm maior repercussão, ou daqueles livros que por alguma forma, em algum momento, me tocou ou me trouxe algum tipo de ensinamento. Eu digo sempre que conhecimento não é poder. Por quê? Porque se você não sabe o que é conhecimento e como aplicá-lo, você concorda que não tem poder aí? Você só tem poder se você entender como aplicar, como colocar aquele conhecimento. O conhecimento ele só é efetivado na sua vida se você souber usá-lo. Se você não souber usá-lo, ele é só algo, entende? É só algo que você aprendeu. É como se você tivesse assistido uma semana inteira, uma série inteira da Netflix, e ao assistir essa série inteira da Netflix, você tiver passado um tempo. Então, você absorveu um monte de informação ali da Netflix, mas no final das contas não aprendeu, não executou, não aplicou, não tangibilizou nada daquilo na sua vida. Assim é o conhecimento, tá? Essa é a minha perspectiva. E aí, trazendo para isso que eu digo, nessa provocação de que conhecimento não é poder, porque se você não souber o que é poder e não souber como aplicar, né? O que é poder? É você poder aplicar. Então, se você não tiver utilidade prática daquilo, de nada serve. Então, que poder ele te traz? Nenhum, né? A mesma coisa vale quando a gente fala do conhecimento é ouro. Então, eu gosto muito dessa frase que eu criei. Eu falo que conhecimento é ouro, mas para quem sabe o que é ouro. Se você não souber o que é ouro, infelizmente, aquilo não vale nada para você. Mas, Fernanda, estamos aqui, né, falando sobre livros, Clube do Livro, leituras estratégicas, falando justamente sobre a necessidade da gente entender o que esses livros trouxeram para a gente. E aí você está dizendo que não vale nada? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você não aplicar o que a gente está vendo aqui, esse tempo que nós estamos aqui, ele vira só pó, ele vira só nada. É só uma anestesia, é só uma passagem de tempo. E o tempo passa. Estamos em dezembro de 2021 e o tempo está passando, né? Então, daqui 3 dias já acaba o ano, a gente entra num novo ano, numa nova oportunidade, num novo portal que se abre, que se inicia, e se a gente continuar com a mesma atitude, com a mesma mentalidade, de nada vai adiantar esses tempos todos que estão passando, sabe? Eu olho sob a perspectiva de que todos nós estamos aqui inseridos nesse universo, vivendo as nossas próprias vidas. É como se nós todos estivéssemos encapsulados. Estamos encapsulados, e hoje a palavra da moda é bolha, né? Estamos em nossa própria bolha existencial, social, e a gente vive conforme os nossos próprios interesses. Mas eu quero que você entenda interesse não pelo viés conhecidamente, né, aceito, que é aquele interesse de barganha, que olha, eu tô nesse casamento por conveniência, eu tô nesse emprego por conveniência. Não, não é interesse nesse sentido, mas
mais amplo, sabe? Mas é interesse no sentido mais estrito, no sentido de que conforme o que você alcança daquela situação. Então, não é interesse sob a perspectiva de que, eu quero isso, não é consciente, é inconsciente. Porque a maioria das ações que nós temos na nossa vida, elas são perpetuadas, elas são realizadas pelo nosso inconsciente, que é no qual, que é onde ficam armazenadas a maior gama de informações que nós temos. E se nós conseguíssemos extrair de lá o que realmente o suco, né? A nata, se nós conseguíssemos extrair do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, efetivamente aquilo tudo que nós já sabemos, aquilo tudo que nós já experienciamos e podemos aplicar, se nós conseguíssemos extrair para aplicar aquilo tudo que nós já sabemos, porque está em nós, a nossa vida seria muito maior, seria muito melhor. Nós teríamos aí uma realização exponencial. Mas isso não acontece justamente porque a gente fica se policiando o tempo inteiro para caber dentro das bolhas, dentro das caixas sociais que as pessoas nos impõem. E quem são essas pessoas? Os nossos pais, o nosso meio social, o nosso emprego, os nossos amigos. Nessa ânsia de querer pertencer, nessa ânsia de querer caber, a gente fica se amoldando, a gente fica se moldando, a gente fica se formando, se conformando naquelas cápsulas, naqueles espaços que as pessoas impõem para a gente. Então, a minha fala hoje para você, e olha que legal, né? Eu trouxe, para abrir o nosso Clube do Livro, eu trouxe Mulheres que Correm com Lobos, porque o nosso Clube do Livro começou em março, no mês da mulher. Para fechar o nosso Clube do Livro, eu trouxe a Bíblia Sagrada, justamente porque hoje nós estamos em dezembro, e dezembro a gente comemora o Natal. Socialmente falando, é uma data de reunião da família, mas espiritualmente falando, né, pelo viés inconsciente, é o nascimento de Jesus. Então, aqui eu trouxe para você o livro que mais se lê no mundo, que é a Bíblia, tentando abstrair totalmente o estado religioso desse livro, para a gente poder trazer com estratégia uma visão que vai fazer com que o nosso amadurecimento seja possível e real. Para além da religiosidade, para além da religião, a gente vai ler a Bíblia à luz agora da sua vida como um todo, principalmente da sua vida, focando ela na sua vida profissional e na sua carreira. Porque essa evolução humana, o humano que é bom humano se torna um bom profissional, que se torna uma boa referência. Então, é nessa linha que nós vamos trabalhar aqui, conversando a respeito da Bíblia. Então, não, a gente não vai fazer uma leitura religiosa, porque essa não é a finalidade do canal e nem é a minha finalidade também, né? Então, a gente vai fazer uma leitura estratégica, efetivamente. E aí eu vou trazer alguns apanhados para vocês, e eu quero que você vá realizando, que você vá desenhando aí na sua vida como que você pode aplicar, como você pode concretizar isso efetivamente. Tudo bem, Pri? Como que você pode colocar isso efetivamente aí na sua vida, aplicar a partir de agora, tá? Vamos lá. Aqui no Marcos, no Marcos 4, 24 a 25, ele fala assim: Senhor, capacita-me a compreender o que ouço de ti e aplicá-lo à minha vida, a fim de aumentar o meu discernimento. E aí o Marcos, ele utiliza o discernimento espiritual. Olha só que interessante. A gente vai fazer uma leitura aqui e percebe como ele coaduna com aquilo que eu falei anteriormente. Quando você pede
clareza. E toda vez que eu dou uma palestra, eu começo assim: peça ouvidos para ouvir e peça olhos para ver. Por quê? Porque quando a gente está assistindo uma live como essa, é muito fácil a gente se perder nos ruídos que acontecem por aí. Então, um ruído que tem em mim é o brinco que balança, o ruído que tem em mim é o óculos, o ruído que tem em mim é o cabelo, é a blusa, é o fundo. Esses são ruídos que estão no seu ambiente, no seu campo de visão agora. Se você não estiver muito presente para a sua intenção real, e a sua intenção real, quem te dá, é você mesmo, a partir dessa presença da consciência, você não consegue perceber e abstrair esse ruído da minha imagem, da imagem do fundo. O ruído do meu jeito de falar. O meu jeito de falar fica como ruído ressoando em você. Ou porque você ama o meu jeito de falar, ou porque você, não gosto, mas também não desgosto do jeito dela falar. Então, se você não abstrair essa forma de me ver, você não consegue absorver aquilo que cabe para você. Tudo bem, Adriano? Então, como é que a gente faz esse exercício quando Marcos fala assim: Senhor, capacita-me a compreender o que ouço de ti e aplicá-lo à minha vida? É justamente sobre isso, me dá discernimento. Por quê? Fernanda, olha, eu tô te vendo, e aí eu tô vendo a sua blusa, e ela tem uma gola branca, uma gola vermelha, eu tô vendo que você tá com batom vermelho, combina com a gola, eu tô vendo que você tá com óculos diferente, eu tô vendo que você tá com um brinco que mexe, eu tô vendo a tênis. Tudo isso que você está vendo, eles são abstrações, elas são ruídos para aquilo que você precisa ver efetivamente. E aí, esse ver efetivamente, quem vai trazer é você dentro da sua própria perspectiva. Então, eu quero que você respire muito fundo agora e comece a pensar: peraí. Para além dessa imagem que a Fernanda projeta, o que eu posso absorver disso que eu estou ouvindo agora? E aí é cada um ouvir no seu tempo e no seu momento e com o seu grau. Lembra que eu falei da cápsula, né, da bolha? E no seu grau de discernimento da sua própria bolha. Então, a gente abstrai isso para a vida real quando você, por exemplo, tem uma derrota na sua vida real. Qual é a necessidade daquele erro que você cometeu? O que está por trás desse erro que você cometeu? E percebe que eu falei que tudo o que a gente passa na vida, ele é muito mais associado à nossa perspectiva interna, do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. Então, observa só que detalhe legal. Olha que lindo isso. Capacita-me a compreender. Ou seja, ele não está pedindo para Deus explicar e ficar explicando. Ele está pedindo para que Deus dê para ele o discernimento. Ou seja, para que ele consiga usar o livre-arbítrio dele dentro do discernimento que é próprio para ele e dele. Então, a partir de agora, você para de jogar para o outro a compreensão que cabe a você. Eu dou aula de oratória, então é lógico que eu falo e explico para o meu mentorado, para o meu aluno, que ele precisa ter uma comunicação com o mínimo de ruído possível. E aí a gente vai trabalhando isso. Mas você percebe que só a minha imagem física já traz ruído? Por isso que eu trouxe luz para a minha imagem física. Você percebe que o meu tom de voz, o meu sotaque, a minha forma de falar já atrai ruído? Isso é intrínseco. E aí, assim, a gente usa técnicas na oratória para você diminuir esses ruídos, para você abstrair esses ruídos dentro da sua comunicação, para a sua comunicação ser maior do que é o seu ruído. A gente traz essas técnicas todas e a gente aplica e usa e funcionam. Mas se a pessoa que está ouvindo não tiver e não assumir a responsabilidade que é dela e não do interlocutor e não do orador, se o interlocutor não assumir a responsabilidade que é dele, ou seja, compreender o que ouço, aplicá-lo na minha vida,
a fim de aumentar o meu discernimento. Percebe? Se você não colocar na sua vida a responsabilidade, a autorresponsabilidade que te cabe, não adianta. Você vai estudar em Harvard e não vai ser nada na vida, nada perto, né, do que aquele conhecimento de Harvard poderia ter te dado, justamente porque você se limitou no que o outro tem para te dar. E aí você se contentou em ter um diploma de Harvard. Mas o quanto esse diploma de Harvard vai fazer na sua vida de diferença efetiva? O quanto desse conhecimento que você adquiriu de Harvard você vai aplicar na vida? Você vai aplicar aqui, ó, do lado de fora de Harvard, né? No mundo real. O quanto desse conhecimento você vai aplicar? Percebe? É fantástico. É nesse nível de profundidade que eu proponho esse Clube do Livro, que é para a gente realmente esmiuçar efetivamente o que a gente precisa a partir de agora para crescer, para se desenvolver, para fazer nossa vida melhor, para fazer nossa vida evoluir. Percebe? Então eu preciso contar muito com você agora. Se você está aqui até agora, curte a live, né? Dá um like, já compartilha com quem você sabe que pode se beneficiar, porque de nada adianta fazer sua lista de interesses para o ano que vem, sua lista interminável de metas para o ano que vem, se no final das contas você vai continuar sendo a mesma pessoa que você foi durante todos esses anos. A evolução é interna. É você se colocando no movimento da sua vida. É você se colocando no movimento da vida. E olha que lindo. Me capacita para compreender o que ouço, aplicá-lo na minha vida, a fim de aumentar o meu discernimento, ou seja, para que eu possa me apropriar do que me cabe, que é o meu livre arbítrio, que é a minha humanidade, humanização de quem eu sou, para além das referências, para além dos diplomas, títulos, para além do que a sociedade impõe para mim. É lindo, né? Espero que você tenha alcançado aí. E aí a gente vai para nosso segundo versículo, que fala assim, Marcos, né, 4:40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus perguntou aos discípulos: por que eles estão com tanto medo? Né? Então ele conta aqui ele acalma a tempestade. E aí ele percebe que os discípulos estão ali desesperados porque a tempestade estava muito forte. E aí ele fala: mas por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E daí vem esse ditado, né? Que medo é a ausência de fé. Justamente porque quando você pede para Deus que te capacite, né? Pede para Jesus que te capacite, e você tenta se colocar, tenta ter presença. Lembra que eu falei para você? Tenha presença sobre esse momento que nós estamos vivendo agora. Esquece tudo que está lá fora, esquece. Por um instante, não usa essa live como anestesia. Por um instante, usa essa live como efetivamente algo que pode te fazer crescer, que pode fazer evoluir. Por um instante, tá? Então, quando a gente pede para Deus nos colocar, ou para a gente mesmo, né? Então, se você não quer acreditar em Deus, você não acredita, tal, a gente está lendo a Bíblia, já falei que é além da religiosidade. Mas quando você pede esse discernimento, você está se colocando presente no momento, no ambiente. E o que é se colocar presente? Por exemplo, eu ouço várias mães falando: ai, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Aí você olha o status do celular dela, tem 10 mil bom dias. Você olha o Facebook dela, tem 10 mil postagens. Ela curte a postagem de todo mundo. Ela comenta a postagem de todo mundo. Então, assim, você não tem tempo ou você não está usando o tempo que você tem?
como você poderia estar usando. Eu não vou falar como você deveria, porque ninguém é. Eu não sou dona da sua vida, sabe? Então você se colocar na posição de responsável pela sua vida e entender que tempo é decisão. Tempo é decisão. Então, se você está aqui comigo agora, eu fico muito feliz e envaidecida de ter você aqui, que bom, obrigada. Mas parabenize você, porque é você que está se dando a oportunidade de decidir e finalmente aplicar isso na sua vida. A partir de agora, você olha para você como se estivesse de fora e fala assim: peraí, eu estou assistindo a live da Fernanda no notebook, aí eu estou com o celular na mão passando coisa. Então, eu não estou assistindo a live da Fernanda, porque você não está aqui presente 100%. Você não está presente 100%. Entendeu? Você já viu um parto? Não sei se você já viu um parto. Mas quando você está vendo um parto, se o médico não estiver presente naquele parto, ele perde a mãe e perde o filho. Porque ele precisa estar presente para ver, primeiro, as condições da mãe, se está em condições de expulsar, né, de dar à luz. Segundo, as condições da criança, se está em condições efetivas de sair por aquele canal. É essa a presença que a gente tem que trazer para a nossa vida. É essa a presença. De você estar aqui comigo agora e eu falar do parto, e você ter tido um parto, você foi na imagem do seu parto, mas você voltou. Por quê? Porque você está comigo agora. E tempo é decisão. Tempo é decisão. É você saber que você vai viajar quando eu trago uma alusão, quando eu trago uma imagem para você. Você vai viajar porque o seu cérebro viaja assim, tá tudo bem, é normal. Que bom, né? Que você está funcional, que você está funcionando. Parabéns. Mas, sabendo que é normal viajar, você não fica lá, você vem para cá, você aterra. Por quê? Porque você está presente. Presente. E aí, quando Jesus fala, por que você está com tanto medo? Vocês não têm fé? Vocês têm pouca fé? Ele está falando justamente isso. Peraí, você me pediu discernimento, você me pediu capacitação, eu estou te dando e ainda assim você duvida. E ainda assim você duvida. Por que te falta fé? Por que te falta fé? E a fé que eu quero trazer aqui é essa fé emocional, essa fé da nossa cabeça, da nossa mentalidade, que faz com que a gente se auto-sabote o tempo inteiro. O tempo inteiro eu fico esperando alguém validar a mensagem que eu quero trazer para o mundo. Como? Através das curtidas que eu ganho ou não ganho, através dos compartilhamentos que eu ganho ou não ganho, através da minha conta bancária. Eu fico esperando validação do outro. Eu fico esperando que minha família me apoie. Eu fico esperando que meus amigos me enalteçam. Mas por quê? Isso é simbólico. Isso é símbolo de pouca fé. Porque se eu estou dentro de mim, se eu estou apropriada de mim, se eu sei o que eu vim fazer nesse mundo, e se eu estou alinhada com quem eu sou neste mundo, eu não vou precisar da aprovação de ninguém para fazer o que eu defendo. Eu vou defender a minha luta. Eu vou defender a minha ação, porque eu sei quem eu sou. E o meu comportamento se alinha à minha intenção. O meu comportamento se alinha à minha intenção. Percebe como é mágico? Então, por que você está com pouca fé? Esse medo que está trazendo para você, né? Eu digo que Jesus foi o primeiro coach que teve na humanidade, porque ele faz perguntas aqui, na humanidade não, mas há 2000 anos porque ele faz perguntas aqui, são perguntas técnicas típicas do coach, porque olha, por que você está com tanto medo? Está com medo? Por que você está com medo? Ah, eu dei um exemplo aqui uma certa vez que foi providencial, né?
uma mentorada minha falou assim, eu não estou feliz com a minha sociedade. E aí eu falei, tá bom, mas o que? Você já tentou fazer isso, isso? Aí a gente traçou um monte de estratégias, ela usou as estratégias, voltou e falou, não, eu não quero mais essa sociedade. Realmente eu percebi que mesmo usando essas estratégias, eu percebi que eu não quero essa sociedade. Eu falei, tá bom, então por que você não termina essa sociedade? E ela não falava, não falava, inventava um monte de desculpa, um monte de desculpa. Eu falei, olha, por que você não termina essa sociedade? E aí ela falou, porque aí eu vou ter que fazer tudo sozinha. Ah. Então, na verdade, ela não estava com medo de perder o sócio. Ela estava com medo de ficar sozinha. Ela estava com medo de não ter quem culpar quando desse errado. Porque a gente também usa, viu? Nosso cérebro é bem ardiloso. A gente usa as pessoas como desculpas para ficar parados onde a gente está. Quando, na verdade, somos nós que queremos ficar parados ali. Não é a outra pessoa, ela não tem interferência nenhuma na nossa vida. Ou se tem, está na hora da gente se capacitar. Olha aqui, me capacita para eu ter discernimento para caber na minha vida. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio e eu tenho que me empoderar desse livre-arbítrio. Peraí, a pessoa está atrasando a minha vida, mas se eu estou dona de mim, eu não deixo essa pessoa atrasar a minha vida. Porque não cabe a ela a responsabilidade de fazer minha vida decolar. Então, não cabe a ela atrasar minha vida. Se eu não te dou o poder de fazer minha vida crescer, eu não posso te dar o poder de fazer minha vida cair. Entende? Mas só que tem pessoas que, na hora que conseguem alguma coisa, nem olham os parentes. Mas na hora que perdem alguma coisa, jogam na conta deles a responsabilidade. Quando, na verdade, a intenção era sua. Você não quis crescer. E quando eu falo não quis, não é esse não quis consciente, porque eu sei que você quer, né? Na sua cabeça consciente você quer. Quem é louco de não querer crescer? Mas o inconsciente não quer. Por quê? Porque o medo de perder algo que você pensa que tem é muito maior do que a dor que você sente hoje. Então, no caso dessa mentorada, a ansiedade, a raiva do sócio dela era muito melhor, era muito mais confortável, muito mais gostosinha essa dor da raiva do sócio dela, da frustração do sócio dela. Era muito mais confortável para ela essa dor do que a dor de assumir que a advocacia é dela e que ela vai ter que fazer tudo a partir de agora sozinha. As decisões de acerto ou de erro são dela, só dela. E quantos de vocês, quantos de nós evitamos tomar decisões grandiosas na nossa vida porque a gente não segura o rojão, a gente não segura, a gente não banca. A gente não banca a nossa própria decisão. E aí a gente joga no outro. É lógico que eu vou jogar no colo da minha mãe, que eu não cresci na vida. É lógico que eu vou jogar no colo do meu pai, que ele me obrigou a fazer uma faculdade X. É lógico que eu vou jogar no colo do meu marido, que ele não me apoia. Eu não vou jogar para mim a responsabilidade de que eu não fiz porque eu não quis. De que eu não fiz porque eu tive medo. De que eu não fiz porque eu não tenho fé em mim. Não precisa ter fé no sobrenatural. Ajuda quando você tem fé em Deus, quando você tem fé em Jesus, ou nos espíritos que você acredita, nos anjos, arcanjos. Ajuda, ajuda, ajuda muito. Mas percebe se essa fé que você está projetando, né, em algo externo, na natureza, em Deus, ou algo maior, no eu maior, não é só uma projeção do que você estaria colocando em cima do seu parente, por exemplo, em cima dos seus filhos. Quantas mães se tornam narcisistas e há um transtorno, né, na psicologia que chama o transtorno narcísico? Quantas mães projetam nos seus filhos e fazem da vida dos filhos um inferno? Justamente porque, olha como eu sou uma boa mãe. Ela quer ser uma boa mãe sufocando o filho. Porque ela tem que provar que ela é uma boa mãe. E aí o filho está em processo de crescimento, em processo de rebeldia, em processo de amadurecimento, que é natural da fase e da idade dele, que é natural
vida da humanidade dele e a mãe não respeita esse processo do filho, porque ela tem que ser uma boa mãe, ela tem que ser uma excelente mãe. Nossa, ela tem que parecer uma excelente mãe. Sendo que ser uma excelente mãe é você deixar o seu filho crescer. Entendeu? Ser uma excelente mãe é você deixar o seu filho crescer para o mundo. Não é para você. Não é para ser o seu troféu. E esse do troféu a gente tem. O cara que casa com uma mulher aí, troféuzinho. Uma mulher que quer o marido que seja o provedor da casa. O marido não tem condições de ser o provedor da casa, mas ela ser a pequena porque ela quer, né? Que seja o troféuzinho dela. Não, porque o meu marido, sabe? Eu quero que você olhe para a sua vida e observa. E olha que lindo. Ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque é muito, 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 muito fácil a gente ficar aqui confortável, achando que o outro sempre é responsável, né? Então, eu não cresço, eu ouço isso todos os dias nas mentorias. E agora, com o programa de coaching que a gente está fazendo, que é um programa de anti-sabotagem, a gente ouve muito isso. Ai, porque eu não fiz, porque eu estava sem tempo, porque você não sabe como é minha vida. O meu marido, outro dia eu estava com uma mentorada, deixa eu até ver se ela não está aqui não. Ela vai saber quem é. Eu estava com uma mentorada, numa sessão de mentoria pelo Zoom. E aí o marido, ela interrompia toda hora a mentoria. A filha, né? Ela interrompia. Ninguém chamava ela. Observa. Eu quero que você preste muita atenção nesse movimento, porque isso aqui foi uma grande revelação para ela. E mudou o jogo dela a partir daquele dia. Ninguém chamava ela. Ela ouvia um barulho, ela ia ver o que era. Ela via outro barulho, ela ia ver o que era. Moral da história, eu perguntei, mas peraí, por que você está tão agitado? O que está acontecendo? Ela me falou, é que meu filho saiu com um carro e era para ter voltado e não voltou. Então eu estou aqui tentando articular, não sei o quê. Só que o marido dela estava lá fora, articular para levar a outra filha menor para a escola. O marido dela estava lá fora, e a filha dela estava lá fora. E isso tinha acontecido antes da mentoria. Então, assim, todo o cenário pronto para ela ter resolvido antes de entrar na mentoria. Mas por que ela fez todo aquele carnaval, né? Por que ela ficou o tempo inteiro se movimentando, prestando atenção lá fora, ao invés de prestar atenção aqui dentro? Porque aqui dentro a gente ia começar a entrar na estratégia de que ela ia ter que demitir uma colaboradora dela, que não estava trabalhando dentro do que precisava. Então, ela não queria mexer nesse ponto, porque era o dia da gente conversar sobre essa colaboradora, e ela não queria mexer nesse ponto, porque aí ela ia ter que ter essa conversa difícil com a colaboradora de mandar embora. E aí o que ela fez? Ela começou a dizer, não, mas não sou eu, você percebe que não sou eu? É porque eu tenho que resolver isso da minha casa, eu tenho que resolver isso lá fora. Gente, olha como é plausível. O que eu quero que você entenda é a plausibilidade que o nosso cérebro traz quando ele não quer fazer. Porque é lógico que a vida está acontecendo. Eu estou aqui com você e a vida está acontecendo. A minha irmã foi para a Bahia, né? Ver os sogros dela lá e estão lá na Bahia. E me mandou um vídeo agora que a estrada onde eles passaram acabou de ser interditada porque está rompendo, está cedendo a passagem. Então a vida está acontecendo, sabe? Isso está acontecendo agora. A Bahia está acontecendo agora. E a gente está aqui conversando. Percebe? Então, assim, é lógico que a vida acontece independente de você. Com ou sem você, a vida acontece. A decisão é: você quer fazer parte desse movimento da vida que está acontecendo, ou você quer só deixar a vida passar e passar e passar? É uma decisão sua. Então, o que a minha mentorada ia ganhar postergando, porque a gente ia até a próxima sessão de mentoria na semana seguinte. E na semana seguinte a gente podia trabalhar outro ponto da mentoria, da estratégia do negócio dela. Mas ela preferia postergar. Por que ela preferia postergar? Porque é a natureza dela postergar. Ou seja, o sabotador dela é aquele sabotador que manda tudo para frente.
Como se jogar para frente fosse fazer acabar. E não acaba, gente. Como eu queria que acabasse. Mas não acaba. Não acaba. E muitas vezes piora. No mundo empresarial, problema resolve, problema resolve. Todo dia você vai ter um problema para resolver. Agora você tem que entender, você quer assumir essa bucha de ser empresário, ou seja, advogado que administra o seu próprio escritório, ou não? Se não, contrata o CEO. Contrata alguém que vai assumir essa bucha por você. Mas não faz com você uma coisa que é feia para você, que é deixar você frustrada na sua própria vida. Entendeu? Quando eu falei para ela isso, que ela estava. Quando eu falei para ela, sai, resolve essa questão, depois você volta aqui para a gente conversar. Não, mas deixa, eles estão resolvendo e não parar. Eu falei, não, ó, vamos fazer o seguinte: você vai sair, vai resolver essa questão, vai direcionar lá e depois você vai voltar. E aí, quando ela voltou, aí eu falei: olha, percebe que na dinâmica da sua família você está deixando o seu marido como um filho seu? Porque o marido estava lá, a questão era relacionada aos filhos dele. Ele que ia levar a menina para a escola. Então, ele que resolvesse. Gente, quantas de nós, mulheres, não aprendemos que as coisas de casa são só das mulheres? E os homens se acomodaram nesse papel, porque foram eles, né, que traçaram esses papéis para a gente. E aí eles se acomodaram nesses papéis e a gente quer cobrar deles que eles entrem na nossa cozinha. Mas só que a gente se apropria da cozinha e a gente não deixa eles entrarem. Não sei se você já viu isso. E eu posso falar porque eu sou feminista, né? Mas quantos de nós queremos que o homem faça o serviço de casa, mas a gente fica pondo defeito no trabalho do serviço de casa dele? Quantos de nós queremos que o homem troque a fralda do filho? É minha cachorrinha, você sabe, né? Quantos de nós queremos que ele troque a fralda do filho, mas depois que ele troca, a gente tira porque ele não soube pregar direito a fralda? Percebe? E assim, esse controle, ele sai de dentro da casa para ir para a empresa, para ir para a advocacia. Essas pausas, né? Olha para você, olha para você. Percebe-se quando o seu estagiário faz uma peça, você não corrige coisas inúteis, mas só porque não está do seu jeitinho. Mas, Fernanda, a peça não é do meu escritório, não tem que sair com a minha cara? Não, ela tem que sair com a sua cultura, mas não com a sua cara. Porque essa sua cara nada mais é do que um controle, uma necessidade de controlar. E ninguém nunca vai fazer igual você. Ele tem que sair com viés da cultura. A cultura da sua advocacia tem que estar bem formatada para que a peça apresente a cultura da sua advocacia. Mas não, ela não tem que sair com a sua cara, porque não tem como. Não tem como. Entendeu? Nossa, um banho, né? Um baile de informação. Tem pessoas que vão ouvir isso aqui e vão falar assim: nossa, mas que coisas desconexas, né? Desconexas. Mas não, elas estão todas conectadas. Presta atenção comigo. A gente pede sabedoria aqui na Bíblia, né? Em Marcos 40, 24, 24, 25, a gente pede para que Deus, para que Jesus nos capacite
para que a gente consiga ter compreensão sobre o nosso papel na nossa própria vida. A gente pede essa capacitação. Aí a gente vai lá capacitar e a gente se depara com uma situação. Olha que interessante. Ó, aqui em Marcos 4, 24, 25, Senhor, capacita-me a compreender o que ouço de ti e aplicá-lo à minha vida, a fim de aumentar o meu discernimento. Aí, quando chega em Marcos 40, quando chega em Marcos 35, ele fala da parábola de Jesus acalma a tempestade. Ou seja, eu pedi discernimento para Jesus, para Deus, né? Quando é que Jesus, eu vi essa semana um texto que fala quando que Jesus virou Deus, né? Enfim, eu pedi discernimento para compreender como eu uso isso na minha vida. Como é que eu torno palpável, real, factível, esse conhecimento todo que eu estou absorvendo aqui? Eu pedi discernimento, eu pedi capacitação. Aí, quando chega a prova, no caso aqui concreto da Bíblia, vem logo em seguida a prova que Jesus acalma a tempestade. E antes de Jesus acalmar a tempestade, as pessoas que estavam dentro do barco ali, a multidão, achava que ia morrer, achava que estava tudo acabado. E aí Jesus pergunta para eles, né? Jesus coloca a prova. Mas peraí, por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês têm pouca fé? Você percebe? Então, quando a gente chega nessa minha mentorada, que estava tentando fugir da demanda real ali, que era ela ter uma conversa difícil com uma colaboradora para dispensar essa colaboradora. Quando ela chega ali, é lógico que ela vai usar os pretextos anteriores. Por que ela vai usar os pretextos anteriores? Porque ela não se sente corajosa o suficiente, ela não se sente forte o suficiente, ela ainda não entendeu que o poder está nela. Ela ainda não compreendeu que ela pode fazer o que precisa for, porque ela tem esse direito, o poder estar nela. O poder estar nela. O poder está nela. Entendeu? Então, percebe como é revelador quando a gente tem esse alcance para além do que efetivamente a gente acaba se colocando na sociedade, no dia a dia. Então, quando eu falo assim, eu vou abstrair a religiosidade aqui da Bíblia, é justamente porque eu sei que tem um levante de pessoas aí que usam a Bíblia para ganhar dinheiro, né? Eu sou locupletária, a gente falando direito, para ganhar dinheiro. E aí, por conta dessas pessoas mal intencionadas, a gente tem um monte de outras pessoas com proposto, e fala que a Bíblia não presta, que não serve, que não sei o quê. E não, o que eu quero trazer aqui para você é assim, uma leitura, uma interpretação, eu falo que é a leituras da Fer, né? Que é uma interpretação do quanto você pode abstrair a religiosidade e abstrair as críticas, né, sociais, para você trazer e ler o que te cabe, o que vai te tocar, o que vai te acrescentar naquele momento. E aí, quando a gente fala da mulher que não deixa o homem lavar a louça porque ela fala que ele não sabe lavar, da mulher que não deixa o homem trocar a fralda porque acha que ele não sabe trocar, não deixa o homem lavar o banheiro porque acha que ele não sabe lavar. Nada mais é do que uma forma de você se manter apequenada, porque no fundo você está com medo de não ser a esposinha queridinha que você deveria ou poderia ser. O que na sua cabeça socialmente é mais aceita, aquela mulher submissa, que a própria Bíblia também descreve muitas vezes, tá?
E quando você não dá o poder para o seu funcionário fazer o que ele está fazendo, é porque você está tão apegada ao seu próprio negócio que você não consegue entender que ele precisa crescer para você crescer junto. Que você tem a força de crescer é você deixar fluir, é você deixar sair, expandir, expandir. Deixa adquirir o seu próprio poder, sabe? A vida está acontecendo. Então, independente de você, com ou sem você, a vida acontece, o universo acontece. Então, deixa expandir o que precisa ser expandido. Seja um canal de fluição, sabe? Deixa fluir. Deixa fluir. Seja um rio, né? Não um lago. Um rio flui, né? Um lago ele ficaria restrito. Entendeu? Não é fácil. Eu sei que é difícil. Exatamente. Eu sei que é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Principalmente porque a gente não está acostumado, né? A ser tão empoderado na nossa vida. A fazer tanta diferença na nossa própria vida. A gente sempre acha que o outro é que faz. Quando na verdade não, somos nós. E aí aqui tem uma palavra que fala assim: quando ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam. Aí Jesus falou assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Ou seja, o que você quer está a um passo de você. Mas para isso você precisa tirar as suas próprias vendas. Para isso você precisa aceitar o seu próprio caminhar. Para isso você precisa aceitar quem você é e se colocar em movimento na vida que você quer. Enquanto você não fizer isso por você, você vai ficar aqui, ó, se apequenando. Diminuindo, 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 até que você não se caiba mais. Até que você não consiga alcançar aquilo que te cabe, aquilo que você verdadeiramente quer. E a gente só alcança o que a gente verdadeiramente quer quando a gente se coloca nesse movimento. E aí faz a pergunta que Jesus fez: por que você tem tanto medo? Por que você não tem fé? Não é fácil, tá? Não é fácil. E tá tudo bem. Para finalizar, a gente tem aqui: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer a um paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, tá tudo bem você ser humana.
Tá tudo bem você ter dúvidas. Tá tudo bem você ter medo, porque faz parte da sua humanidade. Mas a partir do momento em que você é perdoado, né, como nas palavras aqui de Jesus, a partir do momento que você é aclarado, você tem aquelas informações, o reino dos céus, o reino de Deus é todo seu. Por que é todo seu? Porque você vai se apropriar da capacitação que você pediu lá atrás no nosso início. Você não pediu uma capacitação? Eis que vos dou-lhe. Estou te dando a capacitação que você tanto clamou, que você tanto pediu. Agora pega ela em suas mãos e faz bom uso. Faz um uso real. Vai ter recaída no meio do caminho? Lógico que vai. Eu dei um exemplo aqui de uma mentorada que, para fugir de um caminho X, ela foi para caminho Y. Sem perceber, não era de propósito. Não foi intencional, não foi consciente. Mas aconteceu. E acontece todo dia. Pode ser que você tenha caído nessa live aqui porque você estava fugindo de alguma coisa que você tem que fazer lá. E aí você caiu de paraquedas. Que bom que você está aqui. Então, ouvidos para ouvir e olhos para ver. Tudo bem? Gente, esse foi o nosso Clube do Livro. Eu agradeço muito pela participação, pela interação, pelo conhecimento que a gente trocou ao longo desse ano de 2021. Fiquei muito honrada, muito feliz de ter feito parte da sua vida, das informações que você recebeu, das informações que você precisava ao longo desse tempo todo. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Desejo que nós tenhamos um ano aí de glória, um ano maravilhoso, um ano com muito conhecimento e aplicabilidade daquilo que a gente conhece. Desejo também que a gente tenha muita luz e que nós sejamos a luz no mundo, para que a gente possa levar e emanar amor e gratidão e sabedoria e acolhimento e discernimento, principalmente que nós sejamos humanos, tocando e encontrando e respeitando uma outra alma humana, tá bom? Obrigada, reverbera comigo, beijos, compartilha, comenta, diz o que você achou, diz qual é o seu entendimento, se você entendeu diferente, se você entendeu certo. Conversa, vamos prosear, tá? A gente precisa conversar, porque esse canal aqui é de desenvolvimento humano, e eu tô aqui por você e para você. E eu quero muito te ajudar, eu quero muito fazer o meu propósito da vida, que é fazer as pessoas brilharem, as pessoas alcançarem, e eu mesma, né, na minha própria evolução, eu estou em constante evolução também, crescendo junto com você, tá bom? Obrigada, reverbera comigo, beijos. Opa, beijos. Obrigada, reverbera comigo, beijos. Curte, comenta, se inscreve no canal.